Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos aprender sobre propriedades de potência. Isso mesmo, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós vimos na semana passada. Semana passada nós vimos sobre potenciação com expoente com números inteiros, ou seja, no expoente eram números negativos ou positivos, e hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo e vendo um pouquinho sobre as propriedades de potência, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor, vamos ver como que são essas propriedades e como aplicá-las diretamente nos exercícios. Mais pra frente, quando a gente for ver um outro conteúdo, eu vou retomar um pouquinho de explicar para vocês o porquê que a gente estuda, ou porquê que a gente aprende propriedades de potência em si. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para nossa aula. Estamos aqui com o nosso cadernício. Então, nós temos propriedades de potência. Então, quais são as propriedades de potência, professor? E qual que é a ideia dessas propriedades? A ideia aqui, gente, eu vou pegar duas potências, né? Ou uma operação entre duas potências, melhor dizendo, e vou transformar em uma resposta que é apenas uma única potência, tá? Isso daí é uma das as aplicações de propriedades de potência. Como eu falei, potenciação é muito boa para escrever números muito grandes de uma maneira reduzida. Então, nada melhor do que deixar a resposta em forma de fração. Inclusive, a gente vai ver aqui os dois casos. Beleza? Então, vamos lá aí, nós temos as nossas propriedades de potência, tá? Aqui nós temos a nossa primeira propriedade de potência, produto de potências de mesma base. O que a gente faz, professor, quando eu tenho um produto de potências de mesma base? Quando nós temos o produto de potências de mesma base, ou seja, o número de baixo é igual, o A e o A aqui são iguais, o que a gente faz? A gente conserva a base, então nós repetimos a nossa base, e aí nós somamos os expoentes, tá? Então é isso que nós fazemos quando eu tenho quando eu tenho um produto de potências de mesma base, beleza? Tá, professor? Na prática, como é que a gente faz isso? O que a gente faz? Então, olha só, eu tenho um exemplo aqui, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Como que eu vou responder isso, né? Como que eu vou deixar isso aqui escrito como uma única potência? Eu vou repetir a base, repete o 2, tá? Então, vamos repetir o 2 e vamos somar o expoente. Então, eu vou pegar 3 mais o 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2 elevado a quanto? 3 mais 2 vai dar 5. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 5, beleza? Lembrando aí para vocês, tá? Como vocês estão escrevendo as respostas nos nossos formulários, não tem como escrever elevado, né? Não existe essa opção no teclado de vocês. Então, para a gente escrever, a gente escreve assim, tá? 2 acento circunflexo 5. Isso aqui, ó, 2 acento circunflexo 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, na atividade de vocês escrevam desta forma aqui, beleza? Então, vamos lá, dando continuidade. Segunda propriedade que nós temos aí, tá? Nossa segunda propriedade. A nossa segunda propriedade é divisão de potências de mesma base, tá? Se na multiplicação de potências de mesma base nós somamos, na divisão de potências de mesma base nós temos, claro, que diminuir, tá? Então, o que a gente faz? Repete a base, então aqui eu tenho A e A, então eu vou repetir o A e diminuir o expoente. Então eu vou diminuir M menos N, é sempre o primeiro menos o segundo, tá, gente? Não é o maior menos o menor, e aí, inclusive, o expoente pode dar negativo sim, a gente já viu como isso acontece, tá? Então, se eu tenho 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, como que isso vai ficar? Eu vou repetir a base, repete o 2 e diminui lá em cima, ó. Diminui o 3 menos o 2 de cima, então isso aqui é 2 elevado a 1, ou somente o número 2. Qualquer uma das respostas está certa, né? Como é elevado a 1, a gente sabe que deixa somente o número 2, beleza? Uma outra maneira que pode aparecer a divisão de potência de mesma base é assim, tá? Pode aparecer em forma de fração. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 8
dividido por 5 elevado a 12. Então, o que a gente faz? Repete a base, repete o 5 aqui e diminui os expoentes. Então, vai ficar 8 menos 12. Então, é o de cima menos o de baixo sempre. Então, repete o 5, 8 menos 12. Sinais diferentes, diminui. Então, vai dar 4. Como 12 é maior, vai ficar menos 4. Então, a resposta aqui seria 5 elevado a menos 4. E a gente viu que pode, tá? O expoente também pode ser negativo. Então, na hora de representar, vocês representam dessa forma também, né? 5, chapeuzinho, menos 4. Tá? Isso aqui é a escrita da forma de 5 elevado a menos 4. Beleza? Dando continuidade, nós temos a terceira propriedade aqui, né? Potência de potência. O que é a potência de potência? É quando eu tenho um número elevado a outro número. Então, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 3. Então, a gente repete a base, repete o 2, multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes o 3, tá? Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 6. Tá? Essa é a nossa propriedade. Lembrando, não é nem para resolver, só vai resolver se o exercício pedir, tá? Então tem essas duas questões. Às vezes o exercício pede somente para você fazer a propriedade de potência, então a resposta é essa, 2 elevado a 6, ou ele pede para você resolver, tá? As outras duas propriedades que a gente vai ver aqui agora, né, a distributiva em relação à multiplicação e a distributiva em relação à divisão, estas sim são propriedades que elas são mais utilizadas para resolver mesmo as propriedades de potência do que propriamente uma propriedade única, tá? Então, aqui o que a gente tem? Na nossa quarta propriedade, distributiva em relação à multiplicação, nós temos aqui, como vocês podem observar, ó, o mesmo número elevado em todos, tá? Então, o A, o B e o C, agora as bases são diferentes e o expoente que é igual. O que a gente faz? Se as bases são diferentes e os expoentes são iguais, a gente pode colocar isso tudo em um único parênteses. Ou o contrário, se eu tenho uma multiplicação entre parênteses e um N, aqui é como se fosse um chuveirinho, tal. Então, o N tem que distribuir para cada uma dos fatores dentro do parênteses. Então, o N tem que ficar no A, o N tem que ficar no B e o N tem que ficar no C, igual tá aqui, tá? Então, a gente vai ver os dois casos. Vamos ver a ida e vamos ver também a volta. Então, para entender melhor a ida, né? Para entender como que transforma de multiplicação para uma única potência, tá? Então, eu tenho aqui 2 vezes 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 e 4 elevado a 2. Como vocês observam, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode pegar o 2 vezes o 3 vezes o 4 e deixar todo mundo elevado a 2. E aí, a gente sabe, né? 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 4 é 24. Então, isso aqui é 24 elevado a 2, tá? Então, eu peguei um produto de potências e escrevi como uma única potência, que fica mais fácil, tá? Existe sim algumas aplicações na ciência que a gente acaba fazendo isso. E o contrário, professor, como é que fica? O contrário seria algo desse tipo aqui, ó. 5 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 elevado a 4. Então, olha só, nós temos dois números dentro do parêntese e elevado a outro. Então, o que a gente tem que fazer? Propriedade distributiva. Então, vai ficar, repete o 5, repete a base e multiplica os expoentes, utilizando a propriedade de cima. Então, vai ficar 3 vezes 4 é 12, então é 5 elevado a 12 vezes 2. 2 vezes 4 é 8, 2 elevado a 8. Essa daqui já seria a resposta, tá, gente? Só para você deixar em forma de potência. Caso ele peça para você resolver, aí sim você faz a resolução da conta. A nossa quinta e última propriedade, que é a distributiva em relação à divisão. É a mesma coisa da distributiva da multiplicação. Então, eu tenho as bases diferentes e os expoentes iguais, só que agora eu tenho uma divisão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar isso tudo sob a mesma potência, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 elevado a 2 e o 3 elevado a 2. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que é 2 sobre 3 elevado a 2. Né? Então, eu posso transformar duas potências em apenas uma, tá? Às vezes fica melhor ainda quando esses números são divisíveis, né? Você tem, por exemplo, o 4 em cima, o 2 embaixo. Você pode dividir eles tranquilamente e reduzir a chance de você fazer em conta.
E se tiver a volta, é a mesma coisa do de cima. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 2 elevado a 4 sobre 3 elevado a 8, isso tudo aqui elevado a 7. Então, significa o quê? Que o 7 tem que estar elevado ao 4 e o 7 também está elevado ao 8. Então, vai ficar, repete o 2 em cima, 4 vezes 7 é 28, sobre o 3 de baixo, 7 vezes 8, né? 7 vezes 8 é 56 embaixo. Tá? Então é isso aí que a gente tem que fazer. Professor, e se eu tiver mais de uma propriedade, tem como resolver? Tem. É só você resolver como você resolveria uma expressão numérica, que é o que a gente vai fazer neste último exemplo aqui, tá? Último não, nesse penúltimo exemplo. Então o que que eu tenho? Vocês estão vendo que todas as bases são iguais, então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar as minhas propriedades. Primeiramente aqui, ó, eu tenho a propriedade de potência, então eu vou repetir o 0,4 e vou multiplicar. 2 vezes 10 é 20, dividido, abre o colchete, e aqui, ó, eu tenho outra propriedade, eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Então eu repete o 0,4 e soma os expoentes. Então 4 mais 9 dá 16, 16 mais 1 vai dar 17. Tá? E agora, professor, agora eu tenho outra propriedade, eu tenho a divisão de potência de mesma base. Então, a gente repete a base, repete o 0,4 e diminui os expoentes. Então, 20 menos 17 dá 3. Então, a resposta é essa, tá? 0,4 elevado a 3. E outra, professor, dá para usar as propriedades também para resolver algumas operações? Também dá, tá? Eu vou resolver essa daqui para vocês lembrarem um pouquinho da última aula também. Então, se eu tenho menos 5 elevado a 2, vai dar o quê? 5 vezes 5 a gente sabe que é 25. Vocês observam que não dá para usar as propriedades. Por quê? Porque eu tenho mais e menos. Eu não tenho vezes, então não dá para usar as nossas propriedades aqui. Então, 25 menos. 25 menos 4 ao quadrado, a gente sabe que é 16, porque é 4 vezes 4. Todo número elevado a zero é 1, então mais 1. Sobre, e embaixo, 3 elevado a menos 2. O 3 elevado a menos 2, ó, a gente sabe que tem que inverter a base. Então vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2. E aí 3 vezes 3 é 9. Então isso aqui é 1 sobre 9, mais 1. Tá? E agora, como é que a gente faz? Resolvendo em cima, primeiro. Então, 25 menos 16 dá 9. 9 mais 1 vai dar 10. Sobre, e aqui eu tenho uma fração. Para fazer isso de uma maneira mais rápida para vocês, como que a gente faz essa soma de fração? A gente multiplica aqui e soma. Então, 9 vezes 1 é 9, 9 mais 1 é 10. Então, isso aqui vai ficar 10 sobre 9. Isso é uma divisão de frações. Como que a gente resolve? Repete a primeira fração, repete o 10, multiplica e inverte a base, tá? Então, a base é 10 sobre 9, vai ficar 9 sobre 10. E aí, a gente corta um 10 em cima, um 10 embaixo, e tá tudo resolvido aí, sobrou somente o nosso 9. Então, a resposta desta expressão aí é 9, beleza? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Não se esqueçam, todas as segundas-feiras, das 9 às 11, nós estamos lá no Google Meet para tirar as dúvidas de vocês aí em tempo real. Não conseguiu tirar as dúvidas comigo das 9 às 11 todas as segundas-feiras? Vocês podem mandar para mim um WhatsApp qualquer outro dia da semana com a dúvida de vocês que nós tiramos também, beleza? Espero que tenham gostado de verdade, espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, deixe os comentários ou aqui ou na plataforma, ou mandem mensagem lá no WhatsApp. Então, um beijo e falou!